Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. Então, pessoal, hoje aula 4 do curso de Medicina Legal. Vamos falar então do principal, do queridinho, documento médico legal, que é o documento que mais cai em prova. Mas, prof, por que ele é o documento que mais cai em prova? Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Porque o relatório médico legal, gente, ele é o documento, digamos assim, o mais utilizado, o documento que mais é feito pelo médico legal. Ele é o conhecido laudo. Nós vamos ver agora que o relatório médico legal, ele pode ser um auto, pode ser feito um auto ou um laudo. E o laudo, gente, ele é o documento que ele é feito após o exame de corpo de delito. Então, assim, ele é um instrumento pelo qual nós podemos instaurar um inquérito de lesão corporal, nós podemos instaurar um inquérito de estupro, nós podemos fazer por exemplo, um auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, quando o autor não quis fazer o etilômetro. Aí a gente vai fazer pela constatação, né, em que o médico vai verificar os sinais de embriaguez. Então, assim, gente, o relatório médico legal, por isso que ele é o principal documento, por isso que ele é um documento muito importante, porque é ali que o médico coloca a descrição minuciosa de um fato médico e das consequências desse fato, requisitadas por uma autoridade competente. Então, quem que requisita? Meu Deus, gente, eu tô com os meus gatos aqui brincando. Então, hoje a aula vai ser uma alegria, né? Eu tenho um aqui nos meus pés. Eu tenho um correndo aqui, puxando brincadeira com o outro. Ó, olha lá, ó, na porta, ó. Uma puxando brincadeira, o outro aqui nos pés. Então vai ser uma loucura essa aula de hoje, gente. Vocês vão escutar uns barulhinhos, uns barulhinhos, uns miados. Gato correndo pra lá, gato correndo pra cá. Né? Mas vamos lá, gente. Vamos seguir. A prof tem que gravar as aulas aqui. Como a prof falou, não tem como colocar um tapume aqui atrás, né, gente? A gente tem que fazer a aula e os gatos vão passando atrás, tá? Então, esquecem os gatos passando atrás e vamos seguindo na aula, tá, gente? Então, esse conceito do Taunder, ele diz o quê? Que é isso, que o relatório médico legal, esse documento tão importante, ele é a descrição, essa descrição minuciosa de um fato médico e das suas consequências, né? E que para que seja feito esse relatório médico legal, é necessário que seja requisitado por alguém, pela autoridade competente. Então, seja requisitado pelo delegado de polícia, seja requisitado por um juiz competente, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos para o relatório. O relatório médico legal, ele pode ser o auto ou ele pode ser o laudo, tá? Olha só, a prof tá de óculos, tá? Porque a prof é ceguinha, tá? E aí a prof usa essa luminariazinha para ajudar um pouco aqui, esse tripé com iluminação. Então fica aquelas rodinhas aqui no óculos, tá? Então vocês descartem essa luzinha, mas a prof vai ter que ficar de óculos, tá, gente? Que a prof tá gravando essa aula aí quase 11 horas da noite, então tem que ficar de óculos. Não, pra ficar assim, ó, japonesa aqui. Vamos lá, gente. Então, tipos de relatório, tá? Tem-se o auto e o laudo, tá? Como que a doutrina traz? Que o auto é quando é ditado diretamente pelo perito ao escrivão, tá? E o laudo é quando é redigido pelo próprio perito posteriormente ao exame. Como que eu vejo, por exemplo, na prática, tá, gente? E aí, isso fora do relatório médico. Vamos, por exemplo, para uma perícia de drogas, tá? Lá na parte de drogas, quando a gente não trata com medicina legal, a gente tem peritos, tá? Eu não quero confundir vocês. É só porque lá eu vi a prática no laudo e eu vi tanto a palavra laudo sendo usada e tanto a palavra auto,
sendo usada, entende? Então, como eu vi esses dois termos sendo utilizados, eu consigo passar para vocês, tá? Então, assim, ó, por exemplo, num plantão, é só os auxiliares que são chamados. Então, assim, quando a gente vai fazer um flagrante de tráfico de drogas, por exemplo, para eu poder fazer um flagrante de drogas, eu preciso constatar que aquela substância é droga. Porque aquele matinho, pela lei, aquele matinho pode ser uma folha normal, pode não ser maconha. Por mais que assim, tá, mas eu conheço o que é maconha, eu sou policial, eu conheço o que é maconha. Tá, mas só quem pode dizer que isso é maconha é um laudo, tá? Ótimo, é um perito, são substâncias, né? Então, existem substâncias reagentes que são colocadas ali, que vão, né, vão colorir ali e vão dizer se aquilo é maconha ou se não é. Por quê? Porque pode ser, por exemplo, que aquela cocaína seja farinha que tenha lá dentro. Farinha, bicarbonato e mais um monte de porcariada e não tenha nada de coca naquilo. Pode ser, por exemplo, que aquelas pílulas de êxtase aquelas substâncias não tenha nada lá dentro. Né? Aqueles comprimidos tinham sido feitos com farinha também. E usados uns corantezinhos ali, colocados moldezinhos, não tenha nada. Gente, já aconteceu, tá? Já aconteceu do delegado aí prender em flagrante, era formato de pílula mesmo, de pílula de êxtase, e na hora de fazer o flagrante era tudo pílula de farinha. O cara vendia por pílula de êxtase, mas era pílula de farinha. Tá, mas o cara vendia como se fosse droga. Só que não tinha materialidade, né? Então tinha autoria, né? Ele traficava, só que ele traficava o quê? Pílula de farinha? Ele não traficava a substância êxtase, ele traficava uma pílula de farinha, ou seja, não tinha materialidade. Teve que ser relaxado o flagrante e não deu para prender. Então, assim, ou seja, os clientes caíram no preju, né? Então, assim, a gente tem que materializar isso, e é por meio do que? De um laudo, né? Desse laudo, né? Então, assim, o que a gente verifica? Lá no plantão, para poder fazer o APF, a gente faz o quê? A gente chama o plantonista, que é um auxiliar de perícia, a gente leva a droga, eles fazem com as substâncias reagentes e verificam e fazem um auto de constatação. Então, com esse auto de constatação, que aquilo é cannabis sativa, papapá, que é maconha, né? Então, sim, é maconha. É a substância, é droga. Se faz o flagrante. Aí, eles ficam lá com aquela substância e tal, eles pegam só uma amostrinha. No outro dia, o perito vai lá, pega todo aquele montante, pega umas partezinhas dentro daquele montante, faz toda a perícia e aí emite o laudo. Entendeu? Então, o auxiliar da perícia, ele fez um auto. Ele fez um auto de constatação. O auto de constatação disse que aquilo era maconha, que aquilo era cannabis. Então, assim, aquilo é proveniente da cannabis, aquilo é maconha? Sim, é maconha, a gente vai poder fazer o flagrante, tá? Mas o laudo vai ser feito por quê? Vai ser feito por um perito, tá? Então, só para vocês entenderem, por exemplo, quem faz o auto, quem faz o laudo, tá? Na medicina legal mesmo, eu nunca vi um auto, não lembro de ter visto um auto, tá? Todos os relatórios médico-legais mesmo vieram em laudos para nós. Até porque quando a gente vai, por exemplo, tem que levar um preso, por exemplo, a gente vai ter que ir lá e solicitar, ver se tem lesão. Tem lesão? Constata lesão? O médico já tá lá, já avalia, já emite o laudo, né? Laudo de lesão corporal, né? O laudo pericial que constata lesão. Ou o laudo pericial que não constata lesão nenhuma, ou seja, que não tem nada, né? Laudos cadavéricos, assim, tipo, tudo que está relacionado à medicina legal, eu só me recordo a laudos. Eu não lembro de ter visto nenhum auto, para, por exemplo, trazer um exemplo para vocês de um auto na medicina legal, tá? Então, nessa parte eu vou ficar devendo para vocês. Mas vocês têm que lembrar do doutrinário, tá, gente? Por isso que eu trouxe o exemplo ali da perícia e do escrivão. Então, assim, lembrem assim, ó, o auto, o perito não tá escrevendo, o perito não tá assinando. O auto, ele é redigido por um auxiliar.
O laudo sim é redigido pelo médico legal. Beleza? Vamos lá, vamos seguir, gente. Vamos continuar que tem conteúdo aí pela frente. Relatório, gente. Vamos entrar então nas partes efetivamente do relatório médico legal, tá? Gente, ele tem partes específicas aqui que constam no relatório. Por exemplo, o preâmbulo. O preâmbulo do relatório ele é obrigatório. Por quê? Porque o preâmbulo é a parte onde o perito vai identificar do mundo, né? Vai ter o título lá, vai qualificar quem é a autoridade, né? Quem é o perito, quem é a autoridade que solicitou, né? Que requisitou aquele exame de corpo de delito, né? Que autorizou essa perícia, quem que está sendo examinado naquele momento, né? Então, se por exemplo é um corpo, né? Qual que é, como é que é o nome dessa pessoa que está sendo examinada, né? Tanto pós-mortem quanto em vida, né? Inclusive, gente, uma grande parte da medicina legal se trabalha em vida, tá, gente? Então, assim, ó, no dia a dia, o IML recebe inúmeros, o IML, né? O Instituto Médico Legal, ele recebe inúmeros vivos para fazer exames de corpo de delito, para fazer exames de identificação, apesar que exame de identificação acaba passando para o Instituto de Identificação, né? Mas tem muita coisa que às vezes tem que coletar sangue e tal, é para o IML. Então, assim, para fazer exames, por exemplo, verificação de estupro, né? Então, tudo isso é em vivos, tá? Agora, se fala em IML, acaba se vendo só o morto. O morto é uma parte muito pequena, tá? Então, é aquilo que a prof falou lá na aula introdutória. A prof não vai entrar no mérito também de novo, né? Que a prof já falou na introdutória. Lembre-se disso, tá? O IML, o Instituto Médico Legal, é muito mais vivo do que morto, tá? Então, vai se colocar o nome do examinado, quem está sendo o objeto daquela perícia, tá? A data e a hora daquele exame. Então, que horário que está sendo feito aquele exame, que dia que está sendo feito aquele exame, tá? E qual é a finalidade daquele exame, tá? Na sequência, se colocam os quesitos, tá? Tem relatórios que colocam, tem outros laudos, né? Esses relatórios médicos legais têm outros laudos que acabam não se colocando ali os quesitos, acabam se colocando só direto lá no final, tá? Tudo depende aí de cada estado, né? Até porque os IMLs, eles pertencem em âmbito estadual, né? Tem polícias científicas, né, do qual o IML faz parte, que, por exemplo, é a polícia científica, que é um órgão e que o IML faz parte. Já tem, por exemplo, em outros estados em que o IML faz parte da polícia civil, por exemplo, e não da polícia científica. Então, cada lugar funciona de uma maneira e eles têm, por exemplo, esboços diferentes para emitir os laudos, tá? Mas as partes dos relatórios vão ser muito parecidas e é isso que cai em prova. Vocês têm que lembrar do preâmbulo, tem que lembrar que os quesitos, eles vêm aqui em cima, que são as perguntinhas que são formuladas. Essas perguntas, gente, elas são formuladas pela autoridade judiciária, ou seja, autoridade judicial, ou seja, juiz faz essas perguntas, ou policial, ou mesmo promotor pode fazer, até o advogado ou as partes, tá? O que acontece? Os quesitos, na sua grande parte, são perguntados pelo juiz ou mesmo pelo policial, pelo delegado, tá? Os quesitos, por exemplo, eu digo com a regra aqui de Santa Catarina, a prof tá falando aqui de Chapecó, Santa Catarina, a gente já tem muitos quesitos prontos, tá? Como, por exemplo, um laudo de lesão corporal. Houve lesão corporal? Aí o médico perito vai dizer lá, sim ou não. Né? Ou mesmo pode dizer prejudicado, quando, por exemplo, não tem como ver se houve, se não houve, né? E aí tem outros termos que o médico pode usar que a prof agora não está se recordando, tá? Gente do céu, essa tosse. A prof tá tomando xarope, tá? E não é Covid. Então, assim, aí a prof liga o ar aqui, desligar. É uma coisa de louco, quando você desligar é quente. Você liga o ar, é frio. Aí você desliga o ar, é quente. Aí você liga o ar, é frio. Aí você liga o ar da tosse. Aí você desliga o ar para a tosse. Ai, Jesus! Aí vamos lá. Por exemplo, quesito de morte. Houve morte?
qual a causa da morte, né? Por exemplo, o tempo da morte, né? Então, assim, alguns quesitos já vêm meio prontos. E aí, claro que a autoridade policial, ela pode colocar alguns outros quesitos lá também. Então, muitos quesitos já vêm prontos, porque já são quesitos que, para todos os fatos, por exemplo, lesão corporal, já são quesitos que se vê que para praticamente todos os fatos, aquelas perguntas respondem a praticamente todos os fatos, tá? Então, por esse motivo, são quesitos meio que pré-prontos, tá? E aí, claro, o delegado, o promotor pode fazer outros quesitos, outras perguntas, tá? O tópico do histórico. Gente, o histórico é um registro do fato, tá? Quem que vai trazer esse histórico? A própria vítima. A própria vítima vai relatar o que aconteceu. Eu levei um soco no olho direito, levei um chute na costela do lado esquerdo. Então, a vítima vai relatar. Ou mesmo o policial. Né? Então, o relato que, por exemplo, tiver no boletim de ocorrência, por exemplo, muitas vezes acaba acompanhando o histórico. Para o policial poder entender, para o médico, né, poder entender o que está acontecendo ali. É para o médico poder entender. Tá, peraí, então as lesões seriam essa, e ela tá dizendo que foi desse jeito. Tá? Até para o médico poder apurar, tá, mas peraí, é verdade isso? Às vezes a vítima pode estar mentindo. Né? A vítima disse que levou um soco há 2 dias atrás, mas aí tem a cronotagnose, né? Que é o estudo aí das lesões, que, por exemplo, você vê pela cor das lesões, você consegue ver mais ou menos o período. Aí, por exemplo, fala lá que foi agredida no dia de ontem. E as lesões já estão, por exemplo, verdes puxando para o amarelo. Não, essa coloração aí já é de quase 7, 8 dias. Entende? Então, assim, pelo próprio histórico, o médico também consegue, né, se guiar e até verificar muitas vezes, né, a idoneidade aí do relato da vítima também. Descrição, tá? A descrição já é uma descrição do médico. Então, o médico ele vai descrever minuciosamente, de forma clara, de uma forma metódica, singular, de todos os fatos que foram apurados diretamente por ele ali, naquele exame. Tá? Ele vai, por isso que essa parte ela constitui uma parte fundamental do relatório, uma parte essencial, porque ali ele vai descrever de forma minuciosa. A lesão é uma rubefação, ou é uma equimose, né, ou é uma luxação. Ele vai colocar exatamente qual é a lesão, quantos centímetros tem a lesão. Ele vai descrever as lesões, tá, que foram constatadas. Discussão. Fala-se que é uma análise cuidadosa dos fatos fornecidos pelo exame, que são registrados na descrição e que se compara a eles com o que foi relatado no histórico, tá? Para que se faça um entendimento lá para a conclusão. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, eu não vejo esse tópico, tá? Geralmente eu vejo mesmo o histórico, a descrição e direto à conclusão, tá? Então, mas lembre-se que tem a discussão, tá? E lembre-se que assim, a discussão é entre o que a vítima falou e entre o que o médico colocou na descrição, tá? A conclusão, então, é um sumário de todos os elementos objetivos que o médico observou, né? O médico vai colocar lá, basicamente, uma dedução sintética, direta, do que ele entendeu da perícia, né? É assim, assim, assado. Vem cá com a mãe, meu amor. Vem cá. Pessoal, quem conhece gato, tá, gente? Esse aqui é o Steve. É um gato que não gosta muito de colo, porque ele é um gato filhote, mas é um Maine Coon. É o gato gigante que eu falei. Eu tenho que dar um pouco de carinho, gente, porque eles vêm, eles arranham a cadeira. Eles puxam o meu tripé. Eles fazem uma folia aqui. Então, às vezes, eu preciso dar um carinho, entendeu? Porque eu passo muito tempo fora de casa. Então, eles me esperam. Aí, às vezes, eu tenho que dar um safanão neles, porque senão eles ficam aqui no meu pé. Ele tava puxando meu vestido aqui. Então, eu vou ter que dar um carinho nele. Vamos lá, gente. Vamos lá que, meu Deus, tá quase terminando e a prof quer concluir essa aula hoje, tá? Então, talvez é um pouquinho mais longe. E aí, o
a última parte do relatório, então, que é propriamente a resposta aos quesitos. Então, aqui, por exemplo, nesse relatório, não se faz lá em cima os quesitos e a resposta aos quesitos embaixo. Aqui, por exemplo, tanto os quesitos e a resposta aos quesitos já vem no final, né? Então, por exemplo, houve lesão? Sim. Foi incapacidade por mais de 30 dias? Não. Né? Então, já vai as perguntas e as respostas tudo no finalzinho, né? E claro que são respostas precisas, né? Concisas, diretas, né? Os quesitos, eles precisam ser respostas sim, não, prejudicado, né? Impreciso, tem que ser direto, certo? Gente, vamos lá, a prof vai acelerar aqui, essa aula vai ficar um pouquinho mais comprida, mas não faz sentido a prof gravar outro vídeo. Não, a prof vai finalizar aqui, tá? Vamos fazer assim, vamos fazer diferente, que a prof é diferente, né? O prof vai concluir aqui no relatório médico legal, então, essa aula, já que a prof mostrou até o gato pra vocês. A prof mostrou até o gato pra vocês, gente. É que, gente, vocês sabem que filho sempre mostra, né? A mãe sempre mostra os filhos, né? E eu, como sou uma mãe de gato, né? Já que eu tava com o meu gato, meu filho, puxando aqui pela barra do meu vestido o vídeo inteiro, no final eu tinha que mostrar pra vocês ali o que eram os bichinhos, ser humaninho, que eu chamo eles de ser humaninhos, me puxando. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte do relatório médico legal. É um documento extremamente importante, tá? Um documento que cai muito em prova, tá? Releiam, pausem esse vídeo, releiam cada parte do relatório, tá? Porque isso realmente cai bastante em prova, tá? E aí o próximo vídeo já vai ser bem curto, tá? Porque a prof vai só concluir aí, então, o 4º e o 5º documento médico legal e vai falar dos 2 papéis, porque não são documentos. Dos 2 documentos, mas que não são considerados documentos médicos legais. Melhor assim, né? 2 documentos que não são considerados documentos médicos legais. Pessoal, um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Valeu, gente! Bons estudos e até mais!